Amém. Paz do Senhor, irmãos. Amém. É um prazer estar aqui e compartilhar com vocês as Escrituras Sagradas. Fico feliz de chegar aqui e ver alguns irmãos conhecidos, amigos. O meu pastor, um dos meus pastores, pastor Ézio, Deus abençoe. É um prazer rever os irmãos, alguns que conhecemos já de alguma longa data, né? Alguns já há 26 anos que conheço, e é um prazer poder compartilhar com vocês e meditarmos juntos nesta manhã na palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, no capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, o versículo 15. Evangelho de João, capítulo 14, o versículo 15. Todos achamos? Amém? Diz assim o texto sagrado: se me amais, versículo 15, se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Amém? Por favor, mantenha sua Bíblia aberta, nós vamos continuar nesse texto. O Senhor Jesus está há algumas horas apenas de ser preso e morrer na cruz. E nesse momento em que Ele está com os discípulos, é um momento bem delicado. O Senhor está com seu coração, como diz as Escrituras, apreensivo pela hora que Ele precisa beber o cálice do Senhor, para que a salvação se estenda a toda a humanidade. E os discípulos percebem esse momento difícil em que ele se encontra e que há um ambiente meio que com medo. E os discípulos então começam a ouvir Jesus falar, e Jesus passa a discursar, e há uma importância tão grande nesse texto que quase metade do Evangelho de João deixa esse momento, tanto da ceia quanto da morte do Senhor. Quase metade do livro está dedicado exclusivamente a esse momento. A importância que existe aqui nesse texto é fundamental para que a igreja possa perceber o momento em que ela está vivendo nesse exato instante que o Senhor está falando, mas também lições tão preciosas para nós hoje em dia. E o Senhor da glória, Ele está dizendo que eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Quando você olha poucos capítulos depois, no capítulo 20, você vai ver que Jesus já morreu e ressuscitou. Os discípulos estão dentro de uma casa e eles estão extremamente atemorizados. Eles estão fechados, portas, janelas, tudo encerrado, e eles estão com medo dentro daquela casa. E de repente Jesus se apresenta e diz: paz seja convosco. E mostra então as evidências da sua morte e da sua ressurreição, suas mãos e seu lado que foi atravessado por aquela lança. E novamente ele diz: paz seja convosco.
assim como o Pai me enviou, disse Jesus, eu também vos envio. E soprou sobre eles o Espírito Santo. Meus irmãos, quando Jesus aparece ali, há tanto medo na vida daqueles homens, há tanta desesperança, porque aquele Jesus que havia andado com eles por um pouco mais de 3 anos, curando, pregando, fazendo milagres extraordinários, ninguém nunca tinha expulsado demônios, e eles veem Jesus expulsando demônios. Agora, aquele Jesus simplesmente morre, e toda a sua esperança, a esperança daqueles discípulos, esvai-se, eles não têm mais esperança, não há mais nenhum tipo de coragem neles, e o medo toma as suas vidas, e eles agora estão, no lugar de estarem livres como estavam, estão cheios de medo e temor, fechados dentro de uma casa, e desesperados nesse medo em que se encontram, sem esperança alguma. E muitas vezes, nós vemos cristãos assim, encerrados em suas vidas, temendo, mas o que precisamos ver é que Jesus se apresenta sobre a sua vida, entra nesse quarto escuro, entra nessa situação onde você não vê saída, onde você não vê esperança, e diz a você, paz seja convosco. O Senhor tem uma paz maravilhosa, a paz que vem do vencedor, daquele que venceu a morte, daquele que venceu o diabo, daquele que venceu as trevas. Quando nós nos cumprimentamos uns aos outros e dizemos, paz do Senhor, nós estamos dando a paz daquele que venceu a morte, daquele que venceu o diabo. Quando as pessoas muitas vezes olham a cruz, e vem ali Jesus sofrendo, coberto de sangue, e todo marcado, as pessoas olham muitas vezes e dizem, e pensam, olha, coitado desse, olha como vai esse daí, e não entende que ali é o diabo que está sendo derrotado naquele instante, é Satanás que está sendo derrotado na cruz do Calvário, são os nossos pecados que estão sendo derrotados ali, as culpas, os medos, os temores estão sendo destruídos na cruz do Calvário, e agora ele vai ao inferno, e lá rompe as cadeias das trevas, e ressuscita ao 3º dia, e diz a você, paz seja convosco. E o texto diz que os discípulos se alegraram ao ouvir aquilo, do medo, da desesperança, da angústia, a alegria lhes brotou da alma, porque a paz do vencedor chegou até eles. Então Deus não nos chamou ao medo, porque o perfeito amor lança fora o medo. Ele nos chamou à esperança, Ele nos chamou à paz, Ele nos chamou à segurança. A segurança. Olha para o seu irmão e diga, paz do Senhor. Entende o que você está dizendo agora? Entende o que você está dizendo agora? Quando você diz paz do Senhor, você está dando a paz daquele que venceu, daquele que venceu. Então essa paz está sobre a sua vida. E Jesus então mostra as marcas, as evidências da sua morte e ressurreição. E aí está a nossa paz, na sua morte. Aí está a nossa paz, na sua ressurreição. Quando Ele leva sobre si os nossos pecados e culpas. Quem deveria estar naquela cruz por toda a eternidade, éramos nós. Nós é que deveríamos estar ali, sofrendo os nossos pecados. Mas Ele nos ama, e nesse tão grande e eterno amor que Ele tem por nós, Ele assume os nossos pecados, e toda justiça retributiva, Ele recebe em nosso lugar, e o juízo de Deus, como diz Isaías, que o Pai agradou moê-lo, Ele recebe sobre si, e diz na cruz, Deus meu, por que me desamparastes? Eu lembro quando eu era novo convertido, e parando diante desse texto, eu disse, meu Deus,
Por que o Senhor deixou Jesus no momento que Ele mais precisava de Ti? Por que o Senhor o abandonou na cruz, Senhor? Quando Ele mais necessitava do Senhor, quando Ele mais precisava de Ti, do Teu apoio, o Senhor o abandonou na cruz. Não entendo isso, Senhor. Então o Espírito Santo me disse: filho, eu abandonei o meu filho na cruz, para nunca abandonar você. Isso tem 26 anos, até hoje a gente lembra. Porque é uma palavra de paz e esperança para nós. E Ele então sopra e diz: recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Essa é a vida cristã. É uma vida onde das trevas brota a luz, da tempestade a calmaria, da angústia a paz. E agora nós recebemos uma missão, assim como o Pai me enviou, também vos envio. E nós recebemos o sopro de Cristo. Agora, esse Jesus maravilhoso, que criou a primeira criação, como diz Paulo em Colossenses, porque todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Então esse mesmo Jesus, que lá no Gênesis sopra sobre o ser humano o fôlego de vida, na sua primeira criação, agora está soprando sobre a segunda criação, a igreja. Não o fôlego de vida, mas nos dando a plenitude do Espírito Santo. Ele te dá essa plenitude maravilhosa do Espírito Santo. Ele sopra sobre você o Espírito de Deus e diz: recebei o Espírito. Eu lembro que quando eu desejava o batismo com o Espírito Santo, eu ouvia pessoas, irmãos e às vezes pregadores dizendo: olha, o Espírito Santo é para quem deseja muito. Olha, o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo é para aqueles que já têm alguma maturidade espiritual. Olha, você não recebeu porque você não o anela tanto. E eu anelava tanto, e eu desejava tanto, eu falava: meu Deus, me enche do Teu Espírito. Senhor, inunda a minha vida com o Teu Espírito. Senhor, flua em mim a Tua glória. E eu não via aquilo acontecendo como eu desejava, porque havia uma expectativa em minha mente que não correspondia tampouco às Escrituras Sagradas. E a gente acaba ouvindo umas coisas meio que mirabolantes. Eu era um adolescente. E meus irmãos, eu não entendia que a plenitude do Espírito Santo não é para quem deseja muito. Não é para quem é muito maduro na fé. Veja, Cornélio, Pedro ainda pregava quando caiu sobre eles o Espírito Santo. Não deu tempo nem de fazer o apelo, certo? Ele ainda pregava, diz o texto sagrado, e caiu sobre eles o Espírito Santo. Eu não entendi algo. É que a plenitude do Espírito Santo é como o perdão dos nossos pecados, é um presente. Não é porque você merece, não é porque você tem algum nível de maturidade, ou porque você deseja muito, mas é um presente que Ele te deu, porque Ele quer que você viva plenamente o Evangelho. E esse Espírito soprado sobre nós, para nos encher, tem um único objetivo em nossas vidas: nos fazer iguais a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele quer transformar você. Ele quer mudar a sua vida. Ele quer transformar seu caráter. Ele quer transformar seu temperamento. Ele quer transformar toda a sua vida. Jesus está andando 3 anos com esses discípulos, ensinando, pregando, curando, libertando, ressuscitando mortos, milagres extraordinários, às centenas e milhares. E agora, quando os discípulos estão em Jerusalém, e sabem porque aquela multidão inteira recebe Jesus, exaltando o seu nome, todos os milagres
que ele tinha feito. E agora os discípulos pensam, não, o nosso rei está aqui, vencedor, e ele reinará, destruirá o império romano, e o seu reino será eterno. Agora Jesus disse justamente o contrário. Ele diz que vai embora, como nós lemos. E diz, não, versículo 18, não vos deixarei órfãos. Eu rogarei ao Pai, diz o versículo 16, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Irmãos, nós vivemos numa época muito difícil. O que Bultmann chamava de a modernidade líquida, ou como nós conhecemos mais popularmente falando sobre a pós-modernidade. O momento em que vivemos é um momento de muitas incertezas, onde não existe uma verdade estabelecida para o ser humano. A verdade não está no indivíduo, a verdade está no grupo. Antes a verdade, na Idade Média, estava na igreja. Se você queria saber qualquer coisa da verdade, você perguntava para a igreja, você perguntava para o clero da igreja. Então o clero dizia para você o que era a verdade. E se você dissesse, se o clero dissesse que a terra era chata igual esse palco, e alguém dissesse que a terra era, podia morrer. Porque a verdade estava na igreja. Depois, na época do iluminismo, a verdade sai da igreja e vai para o indivíduo pensante, para o intelectual. E agora o intelectual é que tem a verdade. Só que, e principalmente na época de Einstein, enfim, com o desenvolvimento tanto da ciência, a explosão industrial, muitas coisas ficam sem resposta. E um indivíduo só, que tem uma especialização em uma matéria, vê que não consegue dar resposta a tudo, não consegue concluir tudo. Então, unem-se ideias e pensadores e pensamentos. Então a ideia sai da igreja, passa ao indivíduo, e do indivíduo passa ao grupo. E hoje a ideia, a verdade, não está no indivíduo, mas está no grupo. Por isso que nós temos esse fenômeno das minorias. E se você está lá no seu trabalho e pensa diferente do pessoal, vai almoçar sozinho. Ninguém vai querer ficar com você. Porque a verdade está no grupo. Se aquele grupo diz que X é verdade, acabou. Não importa o que a Bíblia diz. Não importa o que as pesquisas dizem. Muitas vezes é o que a ciência diz. Não importa. A verdade está no grupo. E se o grupo diz que aquilo é verdade, pronto, acabou. Então nós vivemos num estado de desconstrução, onde o mundo é líquido, você não tem como sustentá-lo, como segurá-lo, ele vai escorrendo entre os seus dedos. E é o que nós estamos vendo, irmãos, é o que nós estamos vendo. Mas o que Jesus diz aqui no versículo 15 é: se me amais, guardarei os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, porque Ele habita convosco e estará em vós. Nós estamos nesse mundo, irmãos, mas nós estamos seguros em Cristo Jesus. Nós estamos firmes nesta montanha, nesse alicerce inamovível, porque recebemos um reino inabalável, diz Hebreus. Nós não estamos perdidos, nós temos, meus irmãos, a palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo, que nos dá toda firmeza em tudo que estamos vivendo hoje em dia. Então, mais do que nunca, irmãos, em qualquer outra época da história da humanidade, e daqui por diante, precisaremos ser cristãos muito mais fortes do que todos os cristãos anteriores. Precisamos ser muito mais fortes, precisamos ser mais cheios do Espírito, precisamos ser mais fiéis, precisamos ser mais comprometidos. Por quê? Porque o mundo vem, irmãos, em ondas, em cada vez mais intensas e fortes, que vão destruindo famílias, vão destruindo sociedades, vão destruindo nações, mas a igreja precisa estar firme,
brilhando como o sol neste mundo de trevas. E para isso precisa estar cheia do Espírito Santo, precisa estar cheia da verdade, sabendo para onde vai, conhecendo o momento profético em que está vivendo. Por exemplo, toda essa falta de água que nós estamos vendo no Brasil. Um país, irmão, com uma bacia hidrográfica como essa. Jamais imaginaríamos isso. E já era para estarmos em racionamento aqui no Centro-Oeste. Mas politicamente não é popular. Nós já deveríamos estar em racionamento. Então cuidado como você usa esse recurso. Mas o que diz o livro de Apocalipse? Que todas as águas, e é uma progressão. Primeiro, o livro de Apocalipse que 1/3 das águas. E depois o livro de Apocalipse vai dizer que todas as águas do planeta estarão comprometidas. O que você está vendo? Quando João escreveu isso, ele estava 2000 anos atrás. Não havia capitalismo, não havia poluição, não como nós temos hoje. Não havia globalização. Como ter certeza e como acertar com tanta precisão, irmãos, dados que somente os cientistas hoje, com toda uma instrumentalidade, conseguem averiguar e ter certeza do que está acontecendo e avaliar os danos. Isso mostra para mim e para você que a palavra de Deus é a verdade, irmãos. É uma das evidências de que esta palavra maravilhosa que você tem na mão é o livro mais certo, é a própria palavra de Deus. Então faça o que o texto está dizendo, guarde essa palavra, porque ela é a verdade. Há mais ou menos uns 5 anos atrás saiu uma pesquisa científica que dizia, um estudo, dizendo que 96% das águas dos mares estavam contaminadas. Essa semana agora saiu, quantos milhões de toneladas de lixo caem no oceano por ano? De plástico. E a palavra de Deus está se cumprindo. Que tipo de cristão não teremos que ser? Num mundo como esse, líquido. Numa situação como essa, que família não devemos ser? Que criação de filhos não precisamos ter, de fazê-los cristãos ainda mais fortes. Mas o que temos? Apenas 5% dos jovens norte-americanos estão indo às igrejas americanas. O que vai acontecer com a igreja americana daqui a 40 anos? Se só 5% dos jovens vão à igreja? Ou que teologia destruiu, irmão, a igreja na Europa, onde igrejas estão sendo vendidas. A teologia da prosperidade, a teologia do processo, que diz que Deus não é soberano, que Deus não sabe tudo, que Deus não pode tudo, porque tentando resolver o problema do mal, como Deus é bom e sendo amor, então vê pessoas morrendo e esse conflito teológico, então as pessoas começam a inventar ideias e modas, e são pregadas, e temos aqui no Brasil já pregadores de renome, de expressão, falando da teologia do processo, falando do teísmo aberto, falando dessa teologia da prosperidade, que devastou a igreja na Europa, irmãos. Há 40 anos atrás, nós tínhamos 40% da França cristã. Hoje, se você chegar na França, você não tem nem 1%. 40 anos. Daqui a 40 anos, como vai estar a igreja brasileira? Depende do evangelho que estamos vivendo hoje. Depende do legado, da tocha que passarmos para os nossos filhos e netos. Que tipo de evangelho estamos vivendo? Que tipo de evangelho estamos pregando? O Espírito Santo tem uma obra a fazer. Esse outro Consolador que estará para sempre conosco
Ele tem uma obra a fazer, e é transformar você à imagem de Cristo Jesus. Tudo que Ele faz tem uma única direção, tem um único alvo: recriar essa criação que foi perdida e caída e destruída, desfigurada pelo pecado. Agora nós estamos em reconstrução. A imagem de Cristo, a imagem de Deus, porque somos filhos de Deus, então temos o DNA de Deus, temos o Espírito de Deus, e esse Espírito está fazendo a imagem de Cristo em nós. Então essa obra maravilhosa de reconstrução está em processo em nossas vidas, mas nós precisamos estar abertos a isso, permitir isso, precisamos ser transformados. Esta obra maravilhosa, seja cheio do Espírito Santo, irmão. Seja cheio da glória, seja cheio do poder, seja cheio da presença do Espírito Santo. Permita Ele operar essa transformação maravilhosa no seu caráter, na maneira como você é, no seu temperamento. Não agarre-se em quem você é, agarre-se em quem Cristo é e o que Ele quer para a sua vida. Isso, irmão, é o que o Consolador, esse Paracletos, aquele que nos ergue das trevas para a luz, veio fazer em nossas vidas. Porque nós não podemos ficar órfãos. Você não é um órfão. Você não é alguém em desespero, em abandono, em rejeição. O Espírito Santo habita em você. E se existe alguém aqui nesta manhã que ainda não conhece esse Salvador maravilhoso, que ainda não tem certeza da sua salvação, que você não saia daqui sem estar cheio da glória de Deus. Que você possa entregar sua vida a Cristo Jesus. Mas pastor, eu já veio à igreja, mas eu não tenho a certeza dessa salvação. Eu nasci num lar evangélico, e não tinha essa certeza até os meus 15, 16 anos. Você pode vir à igreja por muito tempo em sua vida. Lembra de Cornélio? Um anjo apareceu para Cornélio, e Cornélio era um homem piedoso. Cornélio era um homem que o anjo do Senhor disse para ele: as tuas orações e as tuas esmolas foram recebidas diante de Deus. Ele foi aceito por Deus. Mas Cornélio era um homem salvo? Cornélio estava salvo? O que o anjo manda fazer? Dá o CPF de Pedro, dá o GPS e diz: você vai, manda alguém à cidade de Jope, na casa de um homem chamado Simão, curtidor, na beira da praia, e lá vai se encontrar um homem chamado Simão, que tem por sobrenome Pedro, e ele vai te dizer palavras de salvação. Você pode orar, você pode adorar, mas isso não quer dizer que você está salvo. Nicodemos é a mesma coisa. Quando ele chega no capítulo 3 para Jesus, Nicodemos era um homem que tinha centenas de leituras do Antigo Testamento. Ele fazia parte do Tribunal Superior Federal israelense. Ele é uma das maiores autoridades de Bíblia no mundo. Batizava-se todo dia, em média 7 vezes. Às 5 da manhã para pronunciar o nome de Deus às 6. E assim se batizava durante o dia inteiro. Para comer, para qualquer coisa. Ia no culto 2 vezes por dia. Por dia. Jejuava toda semana. Quando ele encontrou Jesus, o que Jesus disse para ele? Se você não nascer de novo, você não vai nem ver e nem entrar no reino de Deus. Se você encontrasse com Jesus, então o que é nascer de novo? Perguntas tão simples, mas que a maioria da igreja não consegue responder. Dos cristãos no Brasil não conseguem responder. Por quê? Porque lhes falta esse contato com a palavra de Deus. Olha o que diz o versículo 20, versículo 21, do texto que estamos lendo. Aquele que tem
os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Irmãos, nós vivemos num mundo de tantas incertezas, nós vivemos um mundo de tantas flutuações, num mundo onde não existe uma verdade estabelecida. Mas o que a Bíblia nos chama é um relacionamento de amor com Cristo Jesus, por meio da sua palavra. Por meio da sua palavra. Em ler as Escrituras diariamente. Em inclinar o nosso coração à leitura, à meditação, à obediência a esta palavra, porque o nosso relacionamento com Cristo passa por esta palavra maravilhosa. Nós podemos adorar o Senhor e isso é maravilhoso, nós podemos orar, extraordinário, mas nós precisamos inclinar o nosso coração à palavra de Deus. A Sociedade Bíblica, 2 anos atrás, fez uma pesquisa e mostrou que 51% dos pastores nunca leu a Bíblia uma vez. Dando um treinamento essa semana para candidatos ao ministério, durante 3 dias. Apenas um havia lido a Bíblia toda uma vez. Todos os outros nunca tinham lido a Bíblia toda. E em média, apenas 3% da igreja tem uma leitura da Bíblia. Se falarmos de 2 ou de 3. Entende isso, irmão? Olha que o texto que você leu acabou. Preste atenção nesse texto. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O seu amor a Cristo é provado pela obediência à palavra de Deus. Esse contato com as Escrituras Sagradas. Irmãos, quanto tempo a igreja, os cristãos estão gastando com Facebook. Nenhum problema com Facebook, nenhum problema com as redes sociais, nenhum problema com isso, irmão. Mas você poderia inverter as polaridades. O tempo que você gasta com a Bíblia, inverta, gaste com Facebook. E o tempo que você gasta com o Facebook, gaste com a Bíblia. Se eu ouvir um amém, eu arrepio. Mais alguém para Jesus nessa manhã? Aleluia! Irmão, a gente está às vezes gastando tanto tempo com coisas inúteis. Facebook é bom, eu tenho, irmão, a gente compartilha foto e ri, é muito bom, não há nenhum problema com esse entretenimento tecnológico, nenhum problema com isso. Mas, irmão, isso não pode virar a prioridade da nossa vida. Nós não podemos gastar horas naquilo, e quando vamos ler a Bíblia, pegamos um versículo apenas, e lemos aquilo rapidamente. E quando vamos orar, aquela oração do sono, já no final do dia, do cansaço. Não, irmão, a prioridade da sua vida deve ser Cristo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Quando você tem esse contato com a palavra, é essa simbiose de amor e de relação entre você, o Pai, o Espírito, o Filho. Então você é amado, você sente, prova esse amor, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. É isso, irmão, que vai alimentar a sua alma, que tirará o desespero, que tirará a depressão de você. Esse amor maravilhoso de Deus é tudo que você precisa. E esse amor foi derramado pelo Espírito Santo, diz Paulo, em nossos corações. Mas você precisa beber desta palavra. Você precisa levar a Bíblia a sério, irmão. Você precisa levar a Bíblia a sério. A sério mesmo. Quem tem 5 leituras da Bíblia ainda é um cego. Ainda é um cego. Não conhece as doutrinas básicas do Evangelho. É levado por todo o vento de doutrina que bate o que tem de heresia por aí hoje. De besteira, porque nós vivemos num mundo, irmão,
onde nós precisamos do novo, sempre. Isso é parte do desespero humanista que o ser humano tem. Onde aquela expressão que está tatuada no pescoço do Neymar, o que está escrito lá? Oi? Não, aquela expressão que está tatuada no pescoço do Neymar, tudo passa. Tudo passa. Esse desespero humanista, onde o indivíduo perde o valor, e onde ele não encontra resposta, onde tudo desemboca na morte, morre o branco, morre o negro, morre o rico, morre o pobre, morre quem estudou, quem é analfabeto, tudo acaba, tudo passa. Esse desespero humanista leva as pessoas a esse estado de depressão, leva as pessoas a esse estado de não dar o valor devido ao outro e a si mesmo. E as pessoas estão em afundamentos, famílias, relacionamentos. Por quê? Porque tudo o que eu quero é ser feliz. Meu filho, faz o que você quiser, porque o que importa, quantas vezes você tem dito isso ao seu filho? Mas quando é que seu filho será feliz sem Cristo? Nunca. O seu filho precisa da palavra de Deus. Seu casamento precisa da palavra de Deus. Nós temos tantas pseudo-verdades que estão por aí. Ventos que vêm e que vão. E muitas vezes nós estamos deixando guiar a nossa vida por isso. Mas aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse me ama. Irmão, você não amará o Senhor sem a Bíblia. Sem a obediência a essa palavra, você não o conhecerá. Sem a leitura verdadeira, contínua, alimentação, o genuíno leite espiritual da palavra de Deus. Você precisa de ler as Escrituras Sagradas. Você precisa sair daqui nesta manhã comprometido com o Senhor, não em um compromisso emocional. Ah, Senhor, eu quero muito, eu vou começar a ler a Bíblia, aquela coisa toda. Não, mas um compromisso que é um culto racional. Onde na razão você diz, eu preciso ler as Escrituras Sagradas, eu preciso inclinar o meu coração a esta palavra. Eu preciso me entregar a esta palavra, eu preciso conhecer Deus por meio desta palavra, e ler essa palavra, e meditar nessa palavra, e alimentar-se dessa palavra, e viver essa palavra, e viver essa palavra, essa transformação maravilhosa que o Espírito Santo quer fazer em nossas vidas por meio da palavra. Meu irmão, que você incline seu coração. Se você lê 4 capítulos por dia, você lê a Bíblia num ano. Que vergonha! A gente tem crentes que tem 10, 5, 10, 15 anos na igreja, nunca leu a Bíblia toda. Irmão, dê um fim nisso na sua vida. Dê um fim nisso. Tire isso da sua vida. Comprometa-se com a palavra de Deus. Porque nós precisamos, em tudo, ser guiados pela palavra de Deus. Aquele que ouve as minhas palavras e cumpre e obedece, eu comparo com o homem que edificou a sua casa na rocha. Choveu, a tempestade veio, os rios transbordaram, e deu com toda a força contra aquela casa, que permaneceu. A questão não é se vai chover na sua vida ou não, vai. Espere, irmão, vai chover, vão vir tempestades. Quem passou por alguma tempestade o ano passado aí? Tem mais algum mortal comigo aqui? Nós temos passado por isso, irmão. Nós temos que parar com essa ideia falsa. Olha, quando der meia-noite, tudo na tua vida vai mudar. Não é assim, irmão. Jesus nunca nos prometeu uma vida sem problema. Sabe quem prometeu uma vida sem problema? O diabo.
tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Você está em Cristo, amém? E nesse mundo... Não, calma aí, gente. A gente está equivocado, tem alguma coisa que está errada aqui. Porque Jesus está afirmando isso para a gente. E as tribulações vão ser uma bênção na sua vida. Se falar o amém, eu arrepio. As tribulações serão uma bênção na sua vida, por quê? Porque elas vão te fazer confiar mais em Deus, elas fortalecerão a sua fé, te farão alguém mais forte, você vai orar mais, você vai ler mais a Bíblia, você será santificado, você vai ver que você vai perder o gosto por esse mundo. Deus vai te desmamar desse mundo, certo? E você vai ver que o que te espera é muito mais excelente. É a glória eterna do nosso Deus. Nós precisamos parar de formar filhos fracos, filhos para o sucesso. Quer ver gente fraca? É gente que só está preparado para o sucesso. Não, olha, eu quero proteger meu filho de tudo. Olha, eu não quero que nada de errado aconteça com meu filho. Meu filho fez uma coisa errada, eu vou lá e cubro, eu pago, eu boto as costas para apanhar no lugar dele. E me diz aqui, quem tem uma vida perfeita, sem problemas, sem lutas, sem dificuldade, sem sofrimento, onde tudo está redondinho, dá certo. Me diz, alguém aqui pode levantar a mão e dizer, eu tenho essa vida? Então para que você está querendo dar essa vida para o seu filho? Isso não é real, isso não é verdadeiro, isso não é correto. Seu filho tem que aprender desde pequeno a assumir responsabilidades, criar filhos de acordo com a palavra de Deus, não segundo o curso desse mundo. Quando nós estávamos indo para o Chile, em 94, eu e minha esposa nos casamos e fomos para lá estudar. Estava vindo da psicologia uma ideia que é proibido proibir. Deixe seu filho, ele vai aprender sozinho, tudo ele vai compreender, ele vai aprender todas as coisas sozinho. Então não disciplina, não, solta e deixa. E, irmão, quando nós voltamos, tinha uns bichos. Viu bicho? Viu bicho? Boi bravo. Não tem rumo, não tem respeito, não tem nada. Não ande, irmão, naquilo que se diz. Esteja firme na palavra de Deus. Crie seus filhos para lutarem, para serem fortes, para viverem segundo a vontade de Deus. Para lutar, não cria filhos só para estudar não, porque na vida não só se estuda. Ah, mas lá em casa tem empregada, mas ele tem que fazer tarefas dentro de casa, porque ele não vai conseguir sempre pagar uma empregada, não é? Ou você sempre conseguiu pagar uma empregada? Teve dias de luta, não foi? De você ralar, não foi? Ensine seu filho a isso. Mas acima de tudo, enche o coração do seu filho do amor de Deus. O grande mandamento não é trazer filhos para a igreja. Talvez esse tenha sido o nosso erro. É que nós muitas vezes queremos trazer filhos para a igreja. E lançar sobre a igreja a responsabilidade que nos é dada por Deus. O grande mandamento é que o Senhor é o único, Ele é o primeiro. E que nós vamos amá-lo de todo o coração, com toda a alma, entendimento e forças. Este mandamento, diz Deus em Deuteronômio 6, este mandamento que hoje eu vos ordeno, tu inculcarás no seu filho. Essa palavra hebraica é fantástica, quer dizer esfaquear. Você vai pegar como uma espada e vai colocar dentro da alma do seu filho, o quê? A paixão que você tem por Deus. Esse amor, e que Deus é o primeiro, é o único. Seu filho pode torcer pelo mesmo time que você, e gostar das mesmas coisas que você. Por quê? Porque quando você assiste um jogo de futebol, você não assiste assim. Isso. Gol. Golaço, cara. Fantástico. Olha que drible. Uau. Teu filho olha para o lado e diz, rapaz, esse negócio aí não funciona não. Como é que você faz? Gol! Golaço! Bem, faz silêncio os vizinhos. Eu que fiz o gol!
a vibração, a paixão, a intensidade é coração. Seu filho é apaixonado por Cristo? Por que não? Talvez ele não tenha visto em você essa paixão, essa vibração, esse coração ao ler a Bíblia, a orar, a vir para o culto, a priorizar a igreja, os cultos da igreja, o serviço aqui. Às vezes o filho acorda todo dia da semana cedo para a escola. Domingo de manhã, graças a Deus, aqui tem escola dominical, porque tiraram e não colocaram nada igual ao melhor. E aí ficou aquele vácuo, né? Então, vamos para a escola dominical. Ah, não, deixa o neném aí, gente. Tadinho. Ele acorda cedo a semana inteira. Ô, mamãe. Então, deixa o neném aí. Ele dorme até meio-dia no domingo. Ele não vai para a escola dominical, não. Porque o neném tem que... Aí ele já acorda tarde, cedo, toda semana. Você está dizendo o que para o seu filho? Que a escola é mais importante que o reino de Deus. E isso é verdade, irmão. Isso é verdade. Não posso entrar nesse tema, mas a falsa ideia de que a educação vai salvar o país. Irmão, eu sou fã da educação, eu sou professor. Eu acredito no poder da educação. Acho fantástico. Mas pensar que a educação vai fazer do teu filho alguém melhor. Olha o que está acontecendo nessas faculdades. Trote, estupro. Maior centro de consumo de droga de Brasília, UNB. Harvard, essa semana, proibiu o que Yale já proíbe desde 2010. Relacionamento entre professor e aluno. Por causa da quantidade de estupro que está acontecendo dentro das faculdades. E aquele povo que fica jogando ácido, que atropela os novatos lá, são aqueles lá da medicina que vão cuidar de você e de mim quando a gente parar no hospital. Velho. Imagina a humanidade que existe. Eu conheço muita gente analfabeta, que é muito mais humano que essa gente. Sabe o que vai transformar seu filho? O Espírito Santo. A palavra de Deus. Encha o coração da palavra. Enche o coração do teu filho da palavra de Deus. Encha. Priorize o reino de Deus, priorize culto familiar, priorize a leitura da Bíblia. Meu irmão, priorize a escola do seu filho. Não deixe seu filho entrar na escola e fazer as coisas de qualquer maneira, de jeito nenhum. Mas nunca dê a ele a ideia de que escola é mais importante do que o reino de Deus. Porque a escola passa, diploma passa, mas o reino de Deus é eterno. A nossa salvação é eterna. Isso, irmão, é o mais importante. E Jesus diz justamente isso nesse texto. Naquele dia, diz o versículo 21, vós conhecereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Versículo 22, disse-lhe Judas, não Iscariotes, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-se a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Como é que Jesus se manifesta à igreja? Se manifesta aos discípulos e não se manifesta ao mundo por meio da palavra. A pergunta de Judas, não Iscariotes, é justamente essa. Que é isso? Nós não estamos entendendo. Como é que o Senhor vai se manifestar a nós e não ao mundo? E Jesus responde justamente com essa frase. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Jesus se manifesta à igreja e não ao mundo por meio da sua palavra. Como é que Deus se manifesta?
Como é que ele se manifesta? Por meio da sua palavra. A manifestação da pessoa, do caráter de Deus está por meio da sua palavra. Esse Espírito da verdade que nos guia a toda a verdade. E é nessa palavra que temos que permanecer, como ele conclui no capítulo 15. Permanecer. Permanecer. Esse verbo permanecer. Permanecer aparece várias vezes no capítulo 15. E logo em seguida a ideia o fruto. O fruto. O fruto. Ele se manifesta à igreja por meio da sua palavra. Você conhece o caráter de Deus. Você conhece a obra salvadora de Cristo Jesus. Por meio dessa palavra. A igreja tem uma única mensagem a pregar. Paulo diz, nós pregamos a Cristo. Nunca chame alguém para vir à igreja. Nunca chame alguém para vir a uma campanha. Chame uma pessoa para vir a Cristo. O Evangelho é o encontro do ser humano com Cristo. A mensagem é Cristo. O Salvador é Cristo. Tudo é Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória. A esperança da glória é o Espírito Santo. E nós temos uma mensagem para o mundo que devemos vivê-la. Cristo. Cristo. O maior poder do Evangelho é a coerência entre a mensagem e a nossa vida. É não apenas falar de Cristo, mas viver Cristo. Essa expressão de Paulo que se repete por mais de 100 vezes no Novo Testamento. Em Cristo, essa preposição em do grego, que significa dentro de, em direção a. Nossa vida está oculta em Cristo Jesus. Nós estamos em Cristo. Isso é, a nossa vida está escondida em Cristo. As pessoas olham e precisam ver Cristo, porque somos chamados de cristãos. Essa é a mensagem mais poderosa que vai mudar o país inteiro. É a coerência entre o que nós vivemos e o que nós pregamos. Essa coerência, essa junção entre esses dois elementos é fundamental para que haja poder na igreja. Haja poder. Esse é o fruto que ele diz no capítulo 15. Não os frutos. Muita gente pensa que o fruto de João 15 é evangelismo, é fazer boas obras. Tudo isso é muito bom, fantástico. Mas o fruto ali é o fruto do Espírito. Que é essa transformação da nossa vida, por meio do Espírito, através da sua palavra e da oração e da adoração, dessa vida devocional. Essa comunhão entre você e o Pai. Esse relacionamento diário entre você e Deus, onde todos os dias, naquele horário, você para tudo o que você está fazendo, para manter esta comunhão com Deus. Ele morreu na cruz por isso. Por isso Paulo diz que nós recebemos o ministério da reconciliação. É o queçassar. Quando o filho volta naquela parábola do amor do pai, e ele volta lá do chiqueiro das trevas, do pecado, onde ele vale menos que os porcos, onde Satanás sempre é um patrão horrível e duro, e ninguém lhe dava nada. Ele volta quando ele cai em si, e o pai então o beija e o abraça, e manda trazer o bezerro cevado. O texto não precisa expressar o que vai acontecer, porque as pessoas já sabiam. A cerimônia do queçassar vai acontecer ali. O boi vai ser morto na porta da casa. Todo o sangue do boi vai ser espalhado na porta da casa. E aquele boi vai virar um churrasco maravilhoso. Daqui a pouco a gente almoça.
E aquele sangue ali espalhado, o pai e o filho de mãos dadas pisam no sangue do boi. E de mãos dadas agora dizem que eles são apenas um. E aonde um for, o outro vai. Se um viajar, o outro vai ter que ir junto. Eles nunca mais se separarão. Nunca mais dormirão em tetos separados. E tudo que é meu é teu. E tudo que é teu é meu. Esse, irmão, essa é a obra da cruz. Onde o sangue, agora do bezerro, também o sangue do cordeiro. Nesse sangue, você agora vive essa comunhão plena com o Pai. É voltar lá para o Éden, onde todos os dias, na viração do dia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo vinham ter com Adão e Eva. Você pisou no sangue do Cordeiro para fazer uma aliança eterna com o Pai Celestial. Marcados por esse sangue tão precioso, temos agora a liberdade gloriosa de dizer: Abba, Pai. Paulo foi o primeiro baiano a nascer painho. Porque Abba é do aramaico pai. Abba, Pai, é papai. Essa intimidade. Por isso que a oração de Jesus começa com Abba. Essa expressão balbuciada pelo bebê. Quando o bebê começava a pronunciar então as primeiras palavrinhas, ele dizia: Abba, Abba. Orar, irmão, é estar nos braços do Pai. Essa intimidade, esse carinho tão maravilhoso. Por isso Cristo morreu na cruz, para você ser novamente o filho amado. Para você novamente ter essa relação de amor com Deus. Isso é o Evangelho. Se você não está vivendo isso, você não está vivendo o Evangelho. Viver o Evangelho, viver essa relação íntima, contínua, ininterrupta com esse Pai maravilhoso que tanto ama você, que tanto te ama. Nessa vida devocional, onde você é amado pelo Pai, onde o Pai vem e você recebe esse amor, onde você também ama o Pai, onde esse entrelaçar do amor, essa comunhão, esse relacionamento íntimo com o Pai. E não tem nada que vai te fazer vencer a imoralidade do que isso. Não tem nada que vai fazer as pessoas vencer a droga do que isso. Nós temos hoje um grande problema da adição sexual. Pessoas viciadas na imoralidade. Há tanta imoralidade. E o Brasil, infelizmente, é um país muito amoral. E cada vez mais nós temos casos de pessoas viciadas, mulheres, jovens, adolescentes. Dr. Josh McDowell, fazendo uma pesquisa nos Estados Unidos, mostrou que mais de 50% das crianças de 9 anos de idade que têm acesso à internet, mais da metade já viram sites pornográficos. Cuidado com seu filho na internet. Porque eu já vi gente ser livre da cocaína, mas não conseguir ser livre da adição sexual, do vício da sexualidade errada. Isso impregna a vida da pessoa. Isso destrói a luxúria, acaba com tudo. Ela é insaciável. E a única coisa que vai livrar a pessoa disso é beber diariamente do amor do Pai. É esse relacionamento de amor com o Pai diário, contínuo que você tem. Por meio da palavra, da adoração e da oração. Faça desse tempo o tempo mais importante e precioso da sua vida. O seu tempo devocional. Para que ali você possa, irmão, beber esse amor. Conhecer esse Pai maravilhoso. E viver essa relação maravilhosa de amor com Ele. Amém, amado irmão? Vamos nos colocar de pé e orar ao Senhor. Feche seus olhos.
Deus separou pessoas. Não se turbe o vosso coração. Deus separou pessoas Crede em Deus e também para morrer, na casa de meu Pai. para sacrificar em sua vida, para hoje você ter essa palavra. Wakefield foi um, Se assim eu não teria dito, John Hus foi outro. nosso lugar Morreram queimados na estaca, para que você tivesse a Bíblia na sua língua materna. A igreja matou pais que ensinavam seus filhos a orar o Pai Nosso em inglês, na estaca, empalados, porque eles ensinavam seus filhos a orar em inglês o Pai Nosso. Homens que traduziram a Bíblia do latim para a sua língua materna, para que entendessem as Escrituras Sagradas, morreram. E hoje você tem esse livro precioso nas suas mãos. Peça ao Senhor: Senhor, enche o meu coração de amor pela Tua Palavra, Senhor. Amar a Tua Palavra, me firmar nessa palavra, não me desviar dela nem para a direita e nem para a esquerda. Ore ao Senhor agora, feche os seus olhos. Ore ao Senhor. Pai, nós queremos nos comprometer, Senhor, com a Tua Palavra. Nós queremos nos comprometer com as Escrituras Sagradas, Senhor. Encaminhar nessa Escritura, Espírito Santo da verdade. O Senhor nos guia a toda a verdade, a Tua Palavra. E é nesta palavra que permanecemos. E é nessa palavra que frutificamos. E é nesta palavra onde está a cura e a libertação. Porque vós estáis limpos pelas palavras que vos tenho falado. Senhor, nos guia a Tua palavra, nos enche de amor para com a Tua palavra. Queremos nos comprometer com a Tua palavra, Senhor, em meditar na Tua palavra, em não nos desviarmos dela nem para a direita e nem para a esquerda, em não retroceder, mas avançar na Tua palavra. Deus, em nome de Jesus Cristo, nos enche da Tua palavra, desvenda os nossos olhos, para que vejamos as maravilhas da Tua palavra, Senhor. Oh, Senhor, em nome de Jesus, livra-nos, Senhor, de desviar da Tua palavra. Inclina os nossos corações a beber, a nos alimentarmos diariamente da Tua palavra. Conduz a cada um dos meus irmãos a Tua palavra, a leitura, a vivência, a prática, a meditação séria e contínua da Tua palavra, Senhor. E esta palavra será luz em nós, porque lâmpada para os nossos pés são a Tua palavra, luz para os nossos caminhos. E essa palavra não apenas iluminará as nossas vidas, mas ela será a luz que brilha em meio às trevas. Espírito de Deus, nos enche, enche-nos do Teu poder, enche-nos da Tua glória, enche-nos da Tua unção, enche-nos da Tua vida. Derrama sobre nós a Tua glória, Senhor. Enche-nos da Tua santa presença, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus Cristo.